Olá, minha gente. Então vamos continuar agora nossa aula sobre evolução e adaptação, só recordando um pouquinho do que a gente falou na primeira aula, né? Nós vamos continuar mostrando como que os organismos lidam com variações ambientais, né? De maneira geral, os ambientes tendem a ser muito mais variantes do que contínuos e os indivíduos que melhor lidarem com essas variações têm mais chances de deixar descendentes e, consequentemente, aumentar em proporção àquela característica na população. Uma das adaptações, né, frequentemente utilizadas por esses organismos é a chamada aclimatação. Né? A aclimatação nada mais é do que uma mudança reversível, né, em resposta a uma variação ambiental. Okay? Então, existem diversos tipos de aclimatação, dentre eles, por exemplo, mamíferos, né, que produzem pelos mais espessos ou produzem mais pelos quando está mais frio, no inverno, por exemplo. Né? Outro tipo de aclimatação com plantas. Né? Nós vivemos muito próximo de um ambiente extremamente seco, né, que é a caatinga. Né? Em momentos de seca, né, de uma baixíssima disponibilidade hídrica, as plantas podem perder as folhas, né? Então elas podem ficar sem folhas. Em momentos em que a disponibilidade hídrica aumenta, ela pode produzir novas folhas, né? Isso é apenas uma aclimatação, é uma adaptação, uma resposta reversível a uma variação do ambiente. Outro exemplo seria a produção de glóbulos vermelhos em situações onde o ar é mais rarefeito, por exemplo, ambientes de elevada altitude. Então, quando a gente vai ver futebol, os times brasileiros vão jogar na Bolívia, no México, né, no caso de uma Copa do Mundo, por exemplo. Então, são ambientes muito mais altos, estão muito acima do nível do mar, em comparação com os ambientes onde os times brasileiros jogam, aqui no Brasil. E todo mundo reclama que no segundo tempo os jogadores perdem muito gás, né? Então, quando tem uma competição maior num ambiente como esse, por exemplo, vocês não devem se lembrar, mas quando a Copa do Mundo foi no México, né, em Guadalajara, em 86, né, o Brasil teve que chegar lá 40 dias praticamente antes para que os jogadores se aclimatassem àquela nova condição, né, de altitude, com ar mais rarefeito. Okay? Mesma coisa, produção de enzimas. Né? As enzimas são muito sensíveis a variações de temperatura. Então, quando a gente muda de ambientes com temperaturas diferentes, a gente tem que produzir enzimas que vão funcionar melhor nessas novas condições de temperatura diferente. Nada mais é do que uma mudança, né, no intervalo das tolerâncias fisiológicas do indivíduo. Lembrem-se daquela figura que eu mostrei na aula passada, né, de atividade biológica, né, performance, né, de performance com eficiência. Né? Então, basicamente um deslocamento mais para a direita ou para a esquerda daquela atividade biológica, da eficiência daquela atividade biológica. Okay? Então, a aclimatação é totalmente reversível, né, e ela é muito importante porque possibilita que os organismos consigam acompanhar, consigam lidar essas variações que ocorrem nos ambientes. Né? Obviamente, quando você se adapta, você se aclimata a uma nova condição, né, você vai produzir enzimas que vão funcionar melhor naquela nova condição, por exemplo. Você vai diminuir a sua eficiência se você retornar abruptamente à condição original. Na verdade, você vai ter que se reaclimatar para a condição original. Ok? Por exemplo, esse peixinho de aquário, muito conhecido, a gente chama ele de japonês. Né? A temperatura natural dele, do ambiente natural dele, é em torno de 25 graus Celsius. Se você aclimata ele, consequentemente, é a temperatura onde ele é mais eficiente. No caso, ele é mais veloz, né? Usando a velocidade de nado dele como uma medida de eficiência. Né? Se você aclimata ele em uma condição diferente, por exemplo, a 5 graus Celsius, ele vai se aclimatar a essa nova condição. Né? Ele vai ficar muito mais veloz a 15 graus Celsius. E se você retornar ele naturalmente na condição original, ele vai ficar mais lento na condição original.
momentaneamente, né? É o que essa figura aqui está mostrando. Essa figura aqui, ela compara a temperatura, né, com que o teste foi realizado e aqui a velocidade que o peixinho atingiu, né? Então, ele foi climatizado a 25 graus Celsius e a 5 graus Celsius. Então, quando ele é climatizado a 25 graus Celsius, que é a temperatura igual ao do ambiente natural dele, ele fica mais eficiente, mais ou menos a 27, né, 6, 27 graus Celsius. Nesse intervalo aqui, fica mais veloz. Você vai ficando mais quente, ele vai ficando mais lento. Vai ficando mais frio e vai ficando mais lento também. Quando ele foi climatizado a 5 graus Celsius, a faixa de temperatura onde ele é mais eficiente é em torno de 15 graus Celsius, né, entre 13 e 17 graus Celsius. E na temperatura original dele, que é perto de 25, olha aqui, né, mais ou menos aqui, ele perde em eficiência, ou seja, ele se aclimatizou a uma condição alternativa, né, diferente da original, atingiu o ápice da eficiência dele naquela nova condição, e na condição original ele ficou muito menos eficiente. Só que isso é reversível. Se você colocar ele de volta nessa condição original, ele gradualmente vai adquirindo aquela mesma capacidade. Então, um outro exemplo, por exemplo, com plantas, né? Então, as plantas podem habitar ambientes, né, completamente distintos. Então, vou fazer uma comparação aqui de plantas provenientes de 3 ambientes completamente diferentes. Uma planta de deserto, uma planta provinda de regiões frias e uma planta provinda de regiões quentes, né? Lembrando, região quente, né, quente o ano inteiro, região fria, quente, fria quase que o ano todo, né? E planta de deserto é um tipo de planta que pode experimentar as duas situações. Tem invernos muito quentes e verões muito quentes e invernos bastante gelados, né? Então, estão aqui as 3 plantas que eu estou me referindo, lá, a Triplex e Tidestromia, né? Nós temos 3 figuras representando uma atividade biológica, no caso aqui a taxa fotossintética, né? Taxa fotossintética, né? Eles usaram a taxa fotossintética como um indicador de atividade biológica. E a temperatura, né, em que o teste foi realizado, né? Quando está em vermelho, indica que a espécie foi aclimatada, foi cultivada em altas temperaturas. Quando está em azul, indica que a espécie foi aclimatada, foi cultivada em baixas temperaturas. Então, eu quero que vocês paralisem aí esse vídeo do YouTube por um instante e me digam, né, qual dessas plantas é proveniente de uma região fria, qual delas é proveniente de uma região quente, qual delas é proveniente do deserto. Okay? Então, a partir de agora, eu quero que vocês paralisem, quero que vocês me respondam, né, qual delas vem de cada um desses ambientes. Então, já respondendo, né, essa espécie Larria aqui, né, você vê, quando ela foi cultivada em regiões frias, assim azul, e em vermelho, regiões quentes, ela atinge em níveis diferentes, né, em temperaturas diferentes, né, uma eficiência parecida, né? Então a taxa fotossintética máxima dela é parecida, independente se ela foi cultivada em regiões em temperaturas baixas ou altas. Isso indica que ela é uma espécie que evoluiu nessa situação. Então, isso indica que ela é proveniente de deserto, quer dizer, ela evoluiu sob condição de temperaturas altas e temperaturas baixas em momentos diferentes, né? Essa segunda espécie aqui, a Triplex, né, ela é muito mais eficiente quando ela é cultivada em temperaturas baixas do que quando cultivada em temperaturas altas, ou seja, é uma planta que deve ter evoluído numa situação de temperaturas mais baixas. Então essa aqui é proveniente de um clima frio. E a Tidestromia é uma planta que é muito mais eficiente quando ela é cultivada em temperaturas altas, né, em vermelho, do que quando em temperaturas baixas. Ou seja, ela é uma espécie proveniente de ambientes quentes, né, como eu havia falado, né. Então aí as respostas das 3, né, de onde vêm as 3 espécies. Okay? Bom,
Bom, em algumas situações, essas mudanças, que são simples adaptações às situações do ambiente, existem momentos que elas podem ser irreversíveis para o resto da vida ou por algum momento da vida daquele organismo. Então, por exemplo, imagine uma planta crescendo sob uma condição de mais água, de sombra ou de sol, ou com muita água ou com pouca água. Essa disponibilidade de luz e hídrica pode influenciar, né, no crescimento dos apêndices, no crescimento daquele indivíduo. Né? Então imagina, uma planta que está num ambiente que não tem muita água, ela tem que fazer o quê para conseguir mais água? Ela tem que investir na produção de raízes para captar mais água. Né? Por outro lado, uma planta que está crescendo num ambiente que tem muita água, ela, teoricamente, não precisa investir tanto assim em raiz. Agora, uma vez que ela já produziu a raiz, ela não tem como eliminar as raízes que já foram produzidas. Então, são mudanças irreversíveis nessa situação. Então, por exemplo, aqui, quero que vocês olhem esses gráficos de pizza aqui em cima. Né? Isso aqui isso foi coletado, são dados em relação à espécie de pinheiro, né? De crescimento à sombra e de crescimento ao sol. Então, quando elas cresceram à sombra, né? Olha aqui, na sombra você tem menos estresse hídrico, né? Você tem mais água, né? O sol aumenta a evaporação. Então, por outro lado, você tem na sombra, você precisa de sol para fazer fotossíntese. Então, para você conseguir atingir mais raios solares, você tem que investir na produção de quê? As partes aéreas, né? No caso das folhas ou das acículas, né? No caso desses pinheiros, né? Então, você tem metade da biomassa dela é de acícula. Para segurar essas acículas, você tem que ter investimento maior em caule, em comparação com o indivíduo que cresceu ao sol. Né? Quem cresce ao sol, você tem mais estresse hídrico, tem que investir muito em raiz. Olha aqui, aumenta muito, mais da metade da planta é raiz. Né? E menos em acícula, consequentemente, você precisa de menos caule para segurar essas acículas. Né? Então, uma vez que a planta cresceu assim, ela vai ser assim, sempre. Né? Isso é irreversível. Ela pode perder a ciclo numa época do ano, na outra época, né? Perder folha e reproduzir, mas o investimento em caule, em raízes, ele não vai mudar. Né? Okay? No caso de alguns animais, essa mudança pode ser reversível por uma fase da vida do organismo. Então, por exemplo, esse gafanhoto africano aqui, ele tem a capacidade, a epiderme dele tem a capacidade de mudar de cor, né, no momento da muda. Então, na hora que ele faz equidise, ele pode adquirir a cor que é mais interessante para aquele momento, né, uma cor que lhe confere menor índice de predação. Agora, uma vez que ele fez equidise e adquiriu aquela cor não vai mudar mais até a próxima equidise. Ok? Então, por exemplo, esse gafanhoto, quando faz equidise na época da seca, ele adquire uma cor de capim seco. Esse gafanhoto que faz equidise na época chuvosa, ele adquire a cor verde, né? A cor da vegetação verde. Vegetação quando está chovendo. Quando ele faz equidise na época de uma queimada, ele adquire a cor, né, de carvão. Então, uma vez que ele fez equidise e adquiriu essa cor, essa coloração ela não vai mudar até a próxima equidise. Um outro exemplo de uma mudança, né, uma resposta a uma variação ambiental, um exemplo interessante são com esses pequenos hemípteros, esses pequenos percevejos de água, chamados do gênero Gerres. Né? Esses animais passam a vida inteira deles sobre a água. Né? Então, eles ocasionalmente podem voar para dispersar. Por que ocasionalmente? Porque tem populações que conseguem, tem indivíduos que conseguem voar e tem indivíduos que não conseguem voar. Então, a presença dessa capacidade de voo vai depender de acordo com o tipo de ambiente onde esses animais vivem. Né? Então, existem populações que têm asas funcionais, que têm asas que fazem com que eles consigam voar, tem populações que não têm asas funcionais, quer dizer, que tem uma asinha bem pequenininha que o bicho não consegue voar com ela. Né? E tem populações que têm gerações que têm asas e gerações que não têm asas. Né?
Agora, qual será a vantagem de se ter uma asa que não funciona? Na verdade, a vantagem não é em ter uma asa que não funciona, mas em não ter uma asa que funciona, quando você não precisa voar. Porque você vai ter mais energia disponível para outras coisas, né? Então você não deixou de investir na produção de uma asa funcional. Então, certamente, sobrou energia para o investimento em outras atividades, ok? Por exemplo, a fecundidade, né? Você não precisa de asa, os indivíduos que têm a característica de não produzir asa puderam deixar mais descendentes. Então, aumentou em frequência aquela característica na população, ok? Bom, então, de maneira geral, essa presença ou ausência de asas funcionais está relacionada a características do ambiente. Então, ambientes que são muito contínuos, muito pouca variação ao longo do ano, tendem a ser predominantemente compostos por indivíduos que não têm asa funcional, que não voam. Que o bicho é um bicho de água, então ele vive em ambientes que tem água, ao menos momentaneamente. Ambientes que têm água e não mudam muito ao longo do ano a disponibilidade de água, o bicho não precisa migrar dali, né? Então ele fica ali o tempo todo. Então, predominantemente as populações são compostas por indivíduos sem asa funcional, uma asa bem curtinha, né, que ele não consegue voar, né? Então, ambientes sazonais, né, tem época que tem água, tem época que não tem água, né? Existem gerações diferentes. Tem gerações que têm asa, que têm a capacidade de voar, e gerações que não têm asa, não têm a capacidade de voar. Ambientes muito imprevisíveis, né? Por exemplo, vamos fazer um paralelo na Caatinga e em algum outro ambiente aqui, por exemplo, o Cerrado ou até a Amazônia. A Caatinga, apesar de existir uma época chuvosa que todo mundo conhece, aqui no nosso estado, o pessoal fala, não, chuva em maio, chuva perto de maio, quando chove. Então, existe uma certa imprevisibilidade de quando essa chuva vai acontecer e se ela vai acontecer com que intensidade. Isso é comparativo, minha gente. Se você pensar no Cerrado, se você for lá em Brasília, que é o miolo do Cerrado, né, assim, em Brasília, você tem uma época chuvosa, né, chove muito, uma época seca que não chove nada. Né? A variação entre um ano e outro é muito pouca. Né? Se você for lá em novembro, em dezembro, é 100% de chance de já ter chovido e de continuar chovendo muito. Né? Se você for em julho, é 100% de chance de estar completamente seco aquele ambiente. Obviamente, nos meses de transição você pode ter alguma variação, começou a chover mais cedo, um pouco depois, mas de maneira geral, a estação chuvosa é muito previsível. Na Caatinga, existe um momento que tem mais precipitação, historicamente falando, mas nem sempre você consegue prever com exatidão. Só para a gente ter uma ideia, o ano passado choveu bastante, mas nos últimos 8 anos, antes do ano passado, praticamente não choveu. Né? Então, choveu muito pouco, muito pouco. Então, é um ambiente mais imprevisível. Então, nesse tipo de situação, ambientes mais imprevisíveis, tende a ser, as populações são compostas por indivíduos que têm asa funcional. Ou seja, mesmo que ele tenha que gastar energia em produzir asa, quem tem asa consegue migrar quando não chove. Conseguindo migrar, tem mais chance de se reproduzir e deixar descendente. Então, isso faz com que as populações sejam predominantemente compostas por indivíduos com essa característica. Ok? Agora, e aquela negócio de geração com asa e geração sem asa? Né? Então, um exemplo legal disso é na Europa, esses bichinhos. Né? A Europa é um ambiente temperado, tem uma época do ano que é muito frio, congela a água, e tem época que não, é bem quente, você tem uma situação bem propícia para esses animais. Então, esses bichos reproduzem 2 vezes ao ano, tem 2 gerações por ano. Uma nasce na primavera, vai reproduzir no verão e vai morrer. Né? E tem uma outra geração que nasce no final do verão, vai atravessar o inverno e só vai reproduzir na primavera do próximo ano. Né? Então, a primeira geração, existem indivíduos misturados, com asa ou sem asa funcional. Mas você tem muito indivíduo que não tem asa funcional. Agora, a segunda geração, a que tem que atravessar o inverno, ela é composta majoritariamente de indivíduos com asas funcionais.
seja, um indivíduo que tem que atravessar o inverno, ele só consegue fazer isso se ele conseguir voar. Né? Já na primeira geração, não. Você tem locais onde você tem necessidade de voar, locais que não tem tanta necessidade de se migrar, de se voar. Ou seja, então você tem essa mistura de indivíduos com as duas formas. Né? Essa figura está mostrando isso. Né? Esse aqui é um insetozinho ao qual me refiro, do gênero Gerres, né? Então as duas gerações, uma do começo da primavera, uma do fim da primavera, né? A geração mais tardia, ela vai ter que atravessar o inverno para reproduzir só no ano seguinte, né? Ela é composta por animais que têm asa funcional, asa mais comprida. Já a primeira geração, que vai reproduzir no verão e morrer, né? Ela é majoritariamente composta por animais com asas mais curtinhas, com asas não funcionais. Okay? Tem situações onde os extremos são tão severos que os organismos que vivem ali não têm muito o que fazer. Então eles vão recorrer a respostas mais extremas. Por exemplo, a migração, quer dizer, ir embora daquele lugar. Ela tem que ir embora. Né? Quando ela consegue fazer isso, né? Viver de recursos acumulados, armazenados, né? Armazenar recursos, seja isso internamente ou externamente ao seu organismo, né? E, situação mais extrema, entrar em um estágio de dormência, né? Ficar inativo por um tempo. Então, vou dar exemplo dessas três estratégias, né, mais extremas. Então, por exemplo, essas aves, né, essas andorinhas, né, do Ártico, elas chegam a viajar anualmente mais de 30 mil quilômetros entre ida e volta. E, né, eles reproduzem no Atlântico Norte, né, e voltam lá para o Atlântico Sul, né, sempre pegando os momentos de verão de cada um. Né. Então, ele faz migrações anuais de até 30 mil quilômetros. Né. Essa borboleta aqui, da Anaus plexippus, né, eles migram do sul do México, que está no hemisfério sul ainda, né, e vão lá para o sul do Canadá, pegar o verão canadense. Então, uma vez por ano, eles cruzam a América do Norte inteiro para atingir o Canadá. Okay? Esses ungulados, né, africanos, eles migram seguindo o padrão de chuvas no continente. Então, aonde chove, a chuva produz uma vegetação fresquinha, verdinha, né, que é melhor para a alimentação desses animais. Então eles migram seguindo padrões de chuva. Né? Então eles vão, de acordo com que a chuva vai se deslocando pelo continente, eles vão migrando seguindo esses padrões. Esses gafanhotos migratórios, né, esses gafanhotos, eles migram de acordo com a disponibilidade de alimento do local que eles vivem. Né? Então a gente teve recentemente, né, um mês atrás, no máximo, problemas no Brasil com esses gafanhotos, né? Nas fronteiras com o Uruguai e com a Argentina. Né? Então esses gafanhotos, eles comem a exaustão, né? Eles destroem praticamente toda a parte verde de algum ambiente, eles vivem em grupos aos milhares, né? E uma vez que não tem alimento, eles migram para locais mais propícios, né? E eles podem atingir plantações, por exemplo, e causar impactos bastante severos. Né? Então, agora exemplo de armazenamento, né? Então, é uma forma alternativa, né, a você migrar embora de um lugar. Nem todas as espécies conseguem migrar, por exemplo, as plantas, né, elas não conseguem. Então, é muito comum plantas de regiões secas você ter uma concentração muito grande de plantas que conseguem acumular recursos. Por exemplo, água. Né? Então, no deserto tem muita cactácea, tem muita suculentas. São plantas que podem acumular, conseguem acumular água para atravessar momentos de grandes estresse hídricos. Né? Também tem plantas que conseguem acumular reservas alimentares mesmo, né? Assim, então elas acumulam em coroas radiculares, né? Então, por exemplo, pega fogo nesse ambiente, isso aqui é um chaparral na Califórnia, pega fogo nesse ambiente, rapidamente, essas plantas aqui são essas coroas radiculares, rapidamente elas conseguem rebrotar, né, logo após o fogo e produzir uma nova parte aérea, né, com esses recursos acumulados. Então,
outros exemplos, né? Então a gente deu exemplos de organismos que acumulam recursos internamente, né? No nosso caso, a gente pode acumular gordura, né? Anfíbios, peixes, anfíbios, répteis. Varia um pouquinho a maneira como eles acumulam gordura. Alguns acumulam gordura dentro da musculatura, outros em corpo adiposo, né? Diferente um pouquinho, mas acumula gordura. Gordura é produto de reserva, né? Então isso é uma coisa muito interessante, muito importante, só que pode ter um problema associado a isso, né? Qual o problema de se acumular muita gordura, né? A gente fica mais pesado, né? Qual o problema de estar pesado? Você está mais propenso a ser predado, né? Você está mais gostosinho, vamos dizer assim, né? Mais apetitoso, né? Porque você tem mais energia disponível para um predador seu, né? E você está mais lento. Então, existe um risco associado a se acumular muita gordura. Qual seria a solução para isso? Tem espécies que também acumulam o alimento antes de consumir o alimento, né? Por exemplo, os quilos, castores, diversas aves, né? São inclusive importantíssimos para a dispersão, né? De sementes, muitas vezes. Às vezes eles enterram as sementes e depois não encontram, elas brotam, né? Então dispersam as sementes. Então, quem não lembra o Tico e Teco, a vida deles é juntar nozes, escondê-las do Pato Donald, na verdade, né? Então, é uma maneira de acumular recursos sem ingerir o recurso. Acumular o recurso antes de ingerir, né? Então, tem ambientes ainda que são muito frios, muito secos, sem nutrientes, que as espécies simplesmente não conseguem continuar ali. E elas não conseguem migrar, elas não têm outra saída muitas vezes a entrar no estágio de dormência, né? Por exemplo, hibernar ou estivar. Hibernação é uma dormência relativa à temperatura, né? E já a estivação é um estágio de dormência relativo à umidade. Então a espécie estiva quando o lugar é seco e ela hiberna quando o lugar é frio. Ok? Então, obviamente, isso envolve uma série de adaptações para essas situações, produção de anticongelante, né? Armazenamento de gordura, né? Para poder conseguir atravessar esse momento em que o metabolismo daquele organismo diminui muito, né? Então, diversos organismos podem entrar em dormência, plantas, animais, né? Por muito e muito tempo. Então, existe relato de plantas germinar após décadas de dormência, né? Décadas, né? Um exemplo legal que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, né? Na Amazônia, no Pantanal, são de peixes pulmonados, né? Aqui na Caatinga nós temos alguns peixes que fazem algo parecido, né? Não é a mesma coisa, eles não são pulmonados, né? Que são as traídas. São peixes que conseguem estivar, ficar enterradas no substrato por bastante tempo, né? Mas o peixe mais conhecido que faz isso é a piramboia, esse peixe amazônico e do Pantanal. Esse peixe ele respira pelo pulmão, né? Tem respiração pulmonar também, né? Tem também cutânea, e o corpo dele é super pegajoso, né? Produz um muco muito pegajoso. Quando o lago está secando, ele começa a se esfregar naquela lama, começa a cavar um buraco naquela lama, e esse muco que ele produz em contato com a lama produz uma capa protetora que vai proteger, que vai manter a umidade dele ali dentro. E ele consegue ficar ali, depois de acumular bastante gordura, ficar enterrado, né? Com um orifício, né? Isso aqui é um corte transversal, né? No substrato, aqui é o peixe enroladinho aqui dentro, que é o orifício que ele respira o ar atmosférico. Ele pode ficar ali por muito tempo. Tem relatos até de mais de um ano na natureza. Em cativeiro até 4 anos tem relato. Então é muito tempo mesmo. Eu não sei porque eu não consigo escrever nesse negócio. Não sei porque ele não escreve. Isso aqui é um vídeo, vocês vão ter. Eu posso botar para vocês disponibilizar lá disponibilizar para vocês
no YouTube, mas é um vídeo do pessoal desenterrando esses peixes pulmonados, né? Eles ficam no substrato. Isso aqui, por exemplo, é um buraquinho que fica para eles respirarem. O cara vai cavucar ali e tirar essa bola de lama endurecida com muco, vai abrir e tá o peixe inteiro lá dentro vivo lá. Ok? Então, quais seriam os estímulos que as espécies teriam para mudar, né? Como que as aves sabem que tem que ir embora daquele lugar, que tem que migrar, por exemplo? Como que o salmão sabe que é a hora que ele tem que reproduzir? Tem diversas maneiras disso acontecer, mas existem fatores que são proximais, né, que não afetam o bem-estar do indivíduo, e fatores distais que vão afetar o bem-estar. Então, por exemplo, o que não afeta o bem-estar, comprimento do dia. Isso pode variar muito ao longo de um ano. A gente não percebe muito aqui porque a gente não está tão distante do Equador. Mas quanto mais distante, mais perto dos polos, nós temos uma variação absurda, né, da duração do dia e da noite. Né? E os organismos usam isso para saber que está chegando o inverno, por exemplo. Né? E em relação a fatores que afetam o bem-estar, por exemplo, o suprimento de alimento. Passando fome, você vai embora desse lugar, vai atrás de um outro lugar que tem mais alimento. Okay? Bom, acho que é isso, né? Próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. Tá bom? Só para vocês verem o vídeo. Só para vocês verem o vídeo. Now they're going to dig. Another one is here. Okay. Tell him to dig. Is he deep or is he just small? Look at this hole just here. He's after. Ah! Oh, look at this. Look at this. He's talking. Look at him. Essa é a boquinha dele, ó, onde ele está respirando, um buraquinho, um orifício. Esse é um muco dele em contato com o substrato, produz essa capa protetora aí. Aí está o peixe aí com a umidade mantida aí dentro. Ok? Então é isso.